Olá, vamos a mais uma aula de matemática e nessa aula falaremos sobre geometria analítica. Mas antes, um recadinho especial. Inscreva-se em nosso canal MM Matematicando, a sala de aula que está sempre esperando. Então hoje falaremos sobre geometria analítica. O que vem a ser a geometria analítica? A geometria analítica estabelece conexões entre geometria e álgebra, de modo que os conceitos da geometria são analisados por meio de processos algébricos. Ela foi criada pelo matemático francês René Descartes e por isso também é chamada geometria cartesiana. Portanto, imagine que é necessário os conhecimentos sobre o plano cartesiano para entender melhor as ideias de geometria analítica. Todos os objetos, figuras e relações obtidas na geometria euclidiana clássica, geometria plana e espacial, são estudados na geometria analítica, por meio da álgebra. Isso expande os conceitos da geometria que agora podem ser analisados de um modo completamente novo e introduz conceitos que ainda não podiam ser considerados ou que não podiam ser explorados ao máximo na geometria euclidiana. Vamos iniciar analisando como podemos calcular a distância entre dois pontos quaisquer do plano cartesiano. Então, há três possibilidades. Vamos analisar três situações básicas. Os pontos podem estar sobre uma reta ou segmento de reta. Pode determinar um segmento de reta paralelo ao eixo X. Ou seja, se quiser uma distância entre A e B, como fazer para calcular essa distância? Lembrando que essa distância que nós vamos calcular entre dois pontos será sempre a menor possível, certo? Analisando esse segmento paralelo ao eixo X aqui, percebe-se que a distância entre o ponto A e B é a mesma entre suas abscissas. A abscissa do ponto A, que é o X do ponto A, e a abscissa do ponto B, que é o X do ponto B, X de B. Então, em vez de calcular essa distância aqui entre esses dois pontos, eu calculo a distância entre suas abscissas, só fazendo a diferença entre elas. Pois da origem até x de A, que é x de A, e essa distância toda, para me encontrar essa distância entre xa e xb, basta descontar esse pedacinho que vai da origem até x do ponto A, fazendo x de B menos x de A, ou x de A menos x de B. Depende do sentido que você queira analisar. Portanto, podemos calcular essa distância da seguinte forma: o modo da diferença entre as abscissas. Também podemos ter outra situação. Situação 2. Os pontos podem estar sobre uma reta, ou seja, ser um segmento de reta paralela à reta dos eixos Y. Olha só. Nesse caso, se você analisar, essa distância entre A e B é a mesma entre as ordenadas. É a mesma distância entre as ordenadas aqui. Portanto, em vez de calcular a distância entre A e B, eu vou calcular a distância entre suas ordenadas. A ordenada do ponto A e a ordenada do ponto B. A e B. Portanto, vou fazer a diferença entre elas. E considerar o módulo. Pois a distância é sempre valor positivo. Então, essa distância pode ser calculada da seguinte forma: a distância de A até B, nesse caso, é o modo da diferença entre suas ordenadas. Uma terceira situação, podemos ter agora os dois pontos formando um segmento de reta que não seja paralelo nem a Y nem a X, esteja sobre uma reta oblíqua a eles. Olha só. Aí, nesse caso, percebe-se que se você projetar esse segmento para o eixo Y, vai dar maior que a diferença entre suas ordenadas, e se projetar para o eixo X, vai dar também maior que a diferença entre suas abscissas. Portanto, o que devemos fazer? Vamos fazer o seguinte. Como eu quero essa distância, se você observar essa distância aqui, já conhecemos. É a distância entre as abscissas. Primeiro caso.
Essa outra distância aqui também nós já conhecemos. Essa aí é a distância de x, né? Que é a diferença entre as suas abscissas, né? O quê? E a outra distância é essa aqui, né? Que também já conhecemos. Que é a diferença entre as ordenadas. Ó, né? Certo? Agora, o que nós temos? Temos duas distâncias conhecidas, porque essa aqui também nós conhecemos. Distância entre y de A e y de B. Ó, né? E essa figura também nós já conhecemos ela. Né? Essa reta, a reta que contém esse segmento vermelho é paralela ao y. E essa aqui é paralela ao eixo x. Portanto, trata-se de um triângulo retângulo. E como nós queremos essa distância, podemos encontrá-la através do teorema de Pitágoras, usando esses catetos conhecidos. Olha só como ficará. Né? A hipotenusa ao quadrado, que é a distância de A até B, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é a diferença entre as abscissas, o quadrado da diferença entre as abscissas, mais o quadrado da diferença entre as ordenadas. Como queremos só a distância de A até B, vamos ter que nos livrar do expoente. Para isso, basta extrair a raiz quadrada nos dois lados. E nesse caso, não precisa colocar o mais ou menos aqui na raiz. Pois trata-se da distância, a distância é o valor positivo. Aqui eu retirei o módulo também, né? Deixei só o valor ao quadrado. Depois, qualquer valor ao quadrado vai dar positivo. Então, para calcular a distância entre dois pontos, basta utilizar essa fórmula. Não precisa nem você desenhar os pontos do plano cartesiano, se não quiser. Né? Basta calcular algebricamente, como disse o texto inicial. Vamos analisar de forma algébrica. Né? E esses dois casos estão incluídos nesse aqui também. Ó. Não precisamos verificar se é no caso da situação 1, situação 2 ou situação 3. Essa fórmula calcula a distância entre dois pontos quaisquer. É só substituir os valores de x, né, nessa primeira parcela e os valores de y na segunda. Sem esquecer que o y que for o seu segundo elemento ou o x aqui que for o seu segundo elemento na primeira parcela, eles devem mudar de sinal, pois a fórmula tem esse menos, aqui é o oposto do x de A, oposto do y de A. Então, quem for representar o valor do segundo elemento aqui nessas diferenças tem que mudar de sinal. Veja. Vamos realizar um exemplo para que fique mais claro. Determinar a distância entre os pontos A e B. Né? O A de coordenadas 8 e 3 e o B de coordenadas menos 2 e 8. Então vamos usar a nossa fórmula. Né? Na solução, vamos substituir os valores na ordem que está aqui, para você acostumar. Olha só. Na hora da substituição temos. Que é o x do B? Menos 4. Então, vamos substituir. Menos 4. Né? Agora, o x do ponto A, que vai mudar de sinal. Quem é o x do ponto A? O x do ponto A é 8. Mas ele deve mudar de sinal, pois menos com mais, ó, dá menos. Então, vai ficar menos 8. Vamos substituir o y do ponto B. Quem é o y do ponto B? 8. Então, vamos mantê-lo. 8. Agora, vamos pegar o y do ponto A e mudar o seu sinal. Que é o y do ponto A? 3. Mudando o seu sinal vai ficar menos 3. Agora vamos realizar essas contas. Né? Agora, como vai ficar? Quanto é menos 4 menos 8? Menos 12. E 8 menos 3? 5. Então vamos realizar essa continha agora. Menos 12 ao quadrado? 144. 5 ao quadrado? 25. Somando, 144 mais 25, 169, cuja raiz quadrada é 13. Portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B são 13 unidades de medida. Né? Ou seja, se no plano cartesiano esses elementos tiverem sido marcados de centímetro, se tiverem suas medidas em centímetros, essa distância será em centímetros. Se for em quilômetro, a distância será em quilômetro e assim por diante. Um segundo exemplo. Ó. Determinar o perímetro do triângulo cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. A, 1 e 5, B, menos 2 e 1 e C, 4 e 1. Então, para calcular o perímetro de um triângulo, precisamos saber a medida dos seus lados e somá-las. Né? Vejam. Seja o triângulo ABC, daqui fiz um triângulo para a gente visualizar a ideia, né? Então, eu tenho que calcular a distância de A até B, calcular a distância de A até C,
e a distância de C até B, né? E somá-las, né? Pois o perímetro do triângulo ABC é a distância entre A e B, mais a distância entre A e C, né? Mais a distância entre B e C. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, né? Vamos lá então, né? Vamos calcular a distância entre A e B, onde as suas coordenadas são do ponto A 1 e 5 e do ponto B menos 2 e 1. Então a distância será, ó, a diferença entre os valores de x, menos 2, troquei o sinal do menos 1, ó, diferença entre os valores de y, 1 e troquei o sinal do 5, menos 5. Fiz a diferença do valor de B para A, né? Como está pedindo aqui na fórmula. Mas pode ser feita na outra ordem também, não tem problema nenhum, né? A diferença pode ser feita em qualquer ordem, desde que o segundo elemento mude de sinal. Então, vamos lá. Menos 1, então menos 2, menos 3, 1 menos 5, menos 4, menos 3 ao quadrado, 9, e menos 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, e a raiz quadrada, 5. Então, a distância de A até B é 5 unidades de medida. Vamos calcular agora a outra distância. Vou calcular a distância de A até C, ó, onde as ordenadas de A é 1 e 5 e de C 4 e 1. Vamos usar a mesma fórmula, né? A diferença dos valores de x, fiz de C para A, 4 menos 1, mudando o sinal do segundo, que eu deixei como 1. Ó. E aqui, a diferença entre os valores de y, 1 menos 5. A diferença entre 4 e 1 é 3, e entre 1 e 5 é menos 4. Ó, né? 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16. Né? E a soma, 25, cuja raiz também é 5. Então, já temos a distância entre A e C. Vamos calcular a outra distância agora, entre B e C. Né? Ó. Vamos usar a mesma fórmula. Ó. Diferença dos valores de x, fiz de C para B também. Ó. 4, trocando o sinal do 2, ó, ficou como segundo. 4 sendo o primeiro. E B trocando o sinal, né, mais 2. Aqui mantive o 1, trocar o sinal desse y do B, menos 1. O 4 mais 2, 6. 1 menos 1, 0. Né? 6 ao quadrado, 36. E 0 ao quadrado é 0. E 36 mais 0, 36, cuja raiz é 6. Agora já podemos calcular o perímetro. Basta somar os três lados. Ó, 5 mais 5 e mais 6. Portanto, o perímetro do triângulo ABC, que é a distância de A até B, mais de A até C e de C até B, pode ser feito da seguinte forma. Quanto é a distância de A até B? 5. Distância de A até C, 5 também. E a distância de C até B, ou B até C, 6. Somando tudo, 16. Portanto, temos 16 unidades de medidas. Se as medidas do triângulo estiverem em centímetro, o perímetro também estará em centímetro. Se estiver em quilômetro, também estará em quilômetro, e assim por diante. Mais um exemplo. Determine o valor de M, sabendo que a distância entre os pontos A e B é 3 unidades de medida, onde as coordenadas do A é 6 e M, e do B 1 e 2. Vamos utilizar a fórmula da distância também, né? Temos aqui que a nossa distância de A até B é a diferença entre os valores de x, né, ao quadrado, e a diferença dos valores de y também ao quadrado. O x fiz na ordem de A para B, pode ser feito. Eu mantive o x de A e vou trocar o sinal de x do B, ó, menos 1. Vou fazer o y na mesma ordem, vou manter o M e trocar o sinal do y do B, ó, que é 2 positivo, ficou 2 negativo. Quem for ficar com o segundo elemento, troca de sinal por causa do menos da fórmula, que pede o oposto. Né? Lembrando que isso é exigência da fórmula da distância. Né? Essa distância vale quanto? 13 unidades de medida, né? Ele falou. Essa distância de A até B é exatamente 13 unidades de medida. Está aqui. Ó. Agora vamos resolver essas continhas dentro da raiz. Né? 6 menos 1 é 5. E isso aqui é o quadrado. Você pode aplicar o quadrado da soma de dois termos, ou pode pegar esse valor em menos 2 e multiplicar por ele mesmo, tanto faz. Se você elevar ao quadrado, vai ser o seguinte, ó, né? Vai pegar o quadrado do primeiro, 6 menos 1 é 5, aqui é o quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos, multiplica os três, 2 vezes 2 vezes m, 2 vezes 2, 4 vezes m, 4m,
E menos 2 ao quadrado é 4. Certo? Agora vamos levar esse 5 ao quadrado. Dá 25. Somando 25 com 4 dentro da raiz, logo para reduzir, né? Vamos ter 29. Ó. Agora, posso me livrar dessa raiz para poder resolver essa equação, né? Percebe-se que já temos aqui algo parecido com uma equação do segundo grau. Para nos livrar dessa raiz, tem que levar ambos os membros ao quadrado. Vejam. O primeiro membro ao quadrado, o segundo membro da equação também ao quadrado. Como isso aqui é uma raiz quadrada, elevado ao quadrado, dá exato, né? Elimina o índice, vai ficar só o radicando. Ó. E 13 ao quadrado, 169. Passando para o outro lado, vai ficar negativo logo, para adiantar o trabalho, igual a zero. Vamos somar mais 29 com menos 169. Né? Vai dar menos 140. Né? Portanto, temos que resolver essa equação. M ao quadrado menos 4m menos 140 igual a zero. Vamos calcular o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac, onde o b é menos 4, o a é 1 e o c é menos 140. Então isso aqui dá 16. Isso aqui vai dar mais, né? 4 vezes 0, 0, 560, né? Olha só. 560 mais 16, 576. Cuja raiz quadrada é 24. Agora é só resolver essa equaçãozinha do segundo grau. Então o valor de m será o oposto de b, né? A fórmula diz que é o oposto de b, você troca o sinal do b, ó, menos 4, coloquei mais 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 24. Tudo isso dividido pelo dobro de a. Como o é 1, o dobro é 2. Agora é só fazer as duas continhas. A continha de mais ou de menos na ordem que você preferir. Fazendo a continha de mais, temos 4 mais 24, 28, dividido para 2, 14. Então o valor de m pode ser 14. Ou pode ser 4 menos 24, menos 20, dividido para 2, menos 10. Portanto, há duas possibilidades de valores para o m. O m pode ser trocado pelo número 14 ou pelo número menos 10, que a distância entre esses dois pontos será de 13 unidades. Né? Então, se você não acredita, é só substituir o m por esse valor, calcular a distância, você vai ver que dá 13. Se trocar por menos 10 e calcular a distância, também vai dar 13, sem problema nenhum. Então, o valor de m é menos 10 ou 14. Mais um exemplo. Determine a distância entre os pontos A, de ordenadas cosseno de A e seno de A, e B, seno de A e menos cosseno de A, as suas ordenadas. Agora, vamos usar a fórmula da distância, né? A diferença entre os valores de x, né, ao quadrado, mais a diferença entre os valores de y ao quadrado. Vamos ver. Quem são os valores de x? Você tem cosseno de A e seno de A. Mantive o cosseno de A, troquei o sinal do seno de A. Tudo isso ao quadrado. Agora mais. Mantive o seno de A e troquei o sinal do y aqui, ó. Menos cosseno de A, coloquei mais cosseno de A. Agora vamos elevar esse valor ao quadrado. Vamos usar o quadrado da soma de dois termos, né? Aquela regrazinha de quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, como fizemos aqui nesse exemplo 3, né? Com o m menos 2. No lugar do m temos o cosseno de A e no lugar do menos 2 temos o seno de A. Portanto, vai ficar cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de A menos duas vezes esses valores, né? 2 vezes seno vezes o cosseno, e mais o seno ao quadrado. E agora, mesma coisa para esse. Separando os resultados pelo sinal de mais, né? Que era menos, que é mais. Olha só. Seno ao quadrado, mais 2 vezes o seno pelo cosseno, e mais o cosseno ao quadrado. Se observarmos essa parcela e essa aqui são opostas, ó. Valores iguais, sinais diferentes, né? O resultado deles é zero, né? Somar vai dar zero, então o que vai nos restar? Restar esses quatro valores: cosseno ao quadrado de A, seno ao quadrado de A, seno ao quadrado de A e cosseno ao quadrado de A. Aqui você tem cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado, que é uma relação fundamental, né?
Se você lembrar das aulas de trigonometria, esse resultado é 1. A relação fundamental, né, da trigonometria. E aqui também. Ó. Então temos que a soma destes valores é 1. A soma desses valores também é 1. Portanto, temos a raiz quadrada de 1 mais 1. Né, que é 2. Portanto, a distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada de 2. Unidades de medida. Vamos ver agora como é o procedimento para calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento. Às vezes você quer saber quem é o x e o y do ponto médio de um segmento. Né? Então você tem que dividir o segmento ao meio. Né? Ó, em duas partes iguais. Aqui marquei esse ponto M dividindo o segmento em duas partes iguais. Aí, esse ponto M tem uma coordenada x. Queremos saber como fazer para encontrá-la. Né? E aí você verifica que esse x divide também esse segmento que vai de x de A até x de B ao meio. Né? Por que isso acontece? Pelo teorema de Tales. Você tem uma reta, né, retas paralelas, aqui ó, 3 retas paralelas, ó, cortada por uma transversal. Então, os segmentos determinados nesse segmento vermelho aqui, nesses pedacinhos aqui, são proporcionais a esses aqui. Ou seja, se você dividir esses dois entre si, tem que dar o mesmo resultado da divisão desses dois entre si na respectiva ordem. De A até M dividido por M até B, como eles são iguais, vai dar 1. Se dividirmos esse pedacinho aqui por esse aqui, também vai dar 1. Né, que são as projeções dele. Portanto, como esses dois segmentos também são iguais pelo teorema de Tales, né, para calcular esse pontinho que está bem na metade deles, basta calcular a média aritmética dos dois. Né? Somar a abscissa do ponto A mais a abscissa do ponto B e dividir por 2. E você já vai achar esse pontinho que está no meio. Se quisermos o valor de y, projetamos aqui o segmento para o eixo y e vamos analisar também que essas retas também aqui são paralelas, ó, essas 3 retas aqui, né, pontilhadas aqui, também estão cortadas pela transversal. Seus segmentos também são proporcionais, portanto, se você dividir esses dois em qualquer ordem e dividir esse na respectiva ordem também de suas projeções, vai dar o mesmo resultado 1. Portanto, eles terão que ser iguais também. Portanto, para calcular esse y aqui, desse ponto médio, você tem que somar as duas ordenadas aqui e dividir por 2. Calcular a média aritmética. Aí está, então. Quem são as coordenadas do ponto médio do segmento AB? Desse caso. Ora, o valor de x do ponto médio é a soma das abscissas dos dois pontos, né, dividido por 2. E o y é também a soma das duas ordenadas dividida por 2. Então, olha só. Por exemplo 1, vamos calcular as coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A e B, onde o A tem as coordenadas 4 e 6 e o B 5 e 2. Então, vamos calcular logo. Né? Vamos calcular o x desse ponto. Né? Você soma o x de um ponto com o x do outro e divide por 2. Ó. Quem são os valores de x? 4 e 5, ou 5 e 4, na ordem que preferir. Aqui nessa forma ninguém muda de sinal, observe que é soma, né? Só muda de sinal quem ficar depois do sinal de menos, se tiver o menos na forma. Forma que não tem sinal de menos, não precisa trocar o sinal de ninguém. Portanto, ó, 4 mais 5 sobre 2, 4 mais 5 é 9, 9 sobre 2. 4,5, ou você deixa na forma de fração, sem problema nenhum. Vamos calcular o valor de y do ponto médio. Tem que somar as duas coordenadas, né? A do ponto A com do ponto... As duas ordenadas do A com a de B dividir por 2. São 6 e 2. Ó, né? Y de A, Y de B. A ordem não importa, tem que somar somente. Né? Então vamos lá. O valor de x, de Y. 6 e 2. 6 mais 2 dá 8. Se dividir por 2, 4. Portanto, as coordenadas do ponto médio, o x do ponto médio é 9 sobre 2 e o y é 4. Aqui, ó.
Mais um exemplo. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A, T e 6, e B, 5 e W, é 4 e 2. Determine os valores de T e W. Ora, podemos fazer isso também. Os valores, quando somou, ele está dizendo que alguém já calculou, já foi calculada as coordenadas do ponto médio. O x deu 4 e y 2. Ou seja, se somar o x do ponto A com o x do ponto B e dividir por 2, dá 4. Se somar os valores de y do ponto A e B e dividir por 2, vai dar 2. Portanto, já sabemos o seguinte. Ó. O x do ponto médio, se somar os valores de x e dividir por 2, vai ter que dar 4. Portanto, o x do ponto médio é 4. O x do ponto A é t. E o x do ponto B é 5. Portanto, t mais 5. Vamos substituir. Ó. O valor de x do ponto médio é 4. Está aqui. Ó. O valor de x do ponto A é t. E o valor de x do ponto B é 5. Vou passar esse 2 para o outro lado, está dividindo, vai multiplicando, vai ficar 2 vezes 4, 8, né? Então t mais 5, 8. Vou passar esse 5 para o outro lado, que nós queremos o valor de t, né? Que é o valor de t e w. E aí já acharemos o valor de t. Ó. O 5 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Portanto, t será 8 menos 5. 3. Né? Vou calcular o y. Ou, aliás, calcular o w, né? Porque o y já está calculado, é 2, né? Do ponto médio. Né? Y do ponto médio é 2, ó. Vamos substituir o y do ponto médio por 2. O y de A por 6 e o y de B por W. Okay? Y do ponto médio 2, y de A 6, y de B W. Esse 2 está dividindo, vai multiplicando, vai dar 4. Né? Esse 6 está positivo, vai para o outro lado, negativo, portanto W é 4 menos 6. E 4 menos 6 é menos 2. Portanto, o valor de T é 3 e o valor de W é menos 2. Agora vamos ver o procedimento para calcular as coordenadas do baricentro de um triângulo. O que é o baricentro de um triângulo? Também chamado de centro de equilíbrio, né? Centro de massa do triângulo. É esse aqui, ó. Veja o triângulo ABC de medianas AP, BM e CN. O baricentro G, está aqui, ó. Ponto de encontro das três medianas. Né? Então, o baricentro é o ponto de encontro das três medianas. Esse aqui que é o baricentro do triângulo, o ponto de equilíbrio do triângulo. Né? Vamos calcular as coordenadas do ponto G, ou seja, do baricentro do triângulo ABC. Queremos saber quem é o X do ponto G, ó, e quem é o Y do ponto G. É isso que nós queremos, nesse triângulo. Então, aqui nós temos as medianas. Ó, AP, que vai de A até P, aqui chega medindo o lado BC, dividindo ele ao meio. Nós já sabemos as suas coordenadas. Ó, né? Temos também esse outro segmento, BM, ó, que sai do vértice B e vai até o lado AC, dividindo ele ao meio. Ou seja, esse pedacinho, tamanho desse. Esse pedaço, tamanho desse. Temos também a mediana CN, ó, que vai do vértice C até o lado AB, dividindo ele ao meio. Não coloquei aqui os sinais, porque já dissemos que são medianas. Medianas divide o lado ao meio. Né? Então temos esse ponto de encontro que é o centro do nosso centro de massa do nosso triângulo, o ponto de equilíbrio, que é o baricentro do triângulo. E aqui nesse triângulo, engraçado que tem uma propriedade da geometria plana que diz que quando você tem esse ponto de encontro, cada mediana dessa, né, é dividida por esse centro de gravidade em duas partes. Ó. Uma menor, que vai do ponto do baricentro até o lado, e outra maior, que vai do baricentro até o vértice. Ó. Todos eles acontecem isso. Ó, né? Do baricentro até o vértice, do baricentro até o lado, do baricentro até o vértice, do baricentro até o lado. E essas distâncias, né? O que acontece? Essa distânciazinha do baricentro até o vértice é o dobro da distância do baricentro até o lado em cada mediana dessa. Portanto, o centro de gravidade divide cada mediana em duas partes, onde a maior é o dobro da menor. Né? Veja uma ilustração, essa pequena ilustração que eu fiz aqui para você compreender melhor essa situação. Temos aqui um triângulo ABC. Né? Vamos traçar
suas medianas, olha só. Mediana relativa ao lado BC e relativa ao lado AC. Então, nesse caso, aqui temos o ponto de gravidade, ponto G, né? Centro de gravidade, vamos dividir esse segmento que vai do ponto até o vértice A em duas partes iguais, ó, né? A e A. Vamos dividir também esse pedaço que vai do vértice B até o ponto de encontro das medianas em duas partes iguais, chamei de B. E agora vamos unir, eu vou unir esse ponto aqui a esse aqui, ó. Vamos unir os dois pontos. Olha só o que acontece, né? Posso pegar esse mesmo, um pedaço de mesmo comprimento, paralelo a esse, e unir aqui, ó, né? Esses dois lados, tendo esses dois triângulos aqui, ó, são opostos pelo vértice, né? E também posso unir esses dois segmentos aqui, ó, esses dois pontos, né? E também esses outros dois aqui, ó, e obter um paralelogramo. E no paralelogramo tem uma propriedade da geometria plana que diz, quando você tem as, ó, diagonais de um paralelogramo aqui, esse segmento que vai de M1 até aqui, né? Esse outro que vai de M2 até esse primeiro B aqui, ó, eles se cortam na metade aqui, ó. Ou seja, esse pedaço daqui até o centro do paralelogramo é igual a esse outro. Idem para essa diagonal aqui também. Pedaço de G até M2 é igual a esse pedacinho B aqui, ó. Portanto, é o seguinte, ó. Pedaço em média A e esse pedaço aqui mede B. Portanto, se você contar esse pedacinho do baricentro até o lado, tem a medida A, e esse aqui do baricentro até o vértice, tem a medida 2A. Portanto, esse pedacinho que vai de A até G é o dobro desse que vai de G até M1. Observe, ó. AG é igual a 2A e GM1 é igual a A. Portanto, AG é igual a 2, GM1. É o dobro, né? É o dobro desse, né? Esse pedaço é o dobro desse. Ou seja, esse pedaço que vai de A até G é o dobro desse pedaço que vai de G até A. Se você dividir esse maior pelo menor, o resultado é 2, né? Idem para essa outra situação, né? O segmento que vai de B até G é 2B. E o que vai de G até M2 é B. Portanto, BG é o dobro de GM2. Olha aí. Né? Então, voltando para o nosso problema. Então, agora nós temos que, aqui voltando ao nosso probleminha, que as coordenadas do N, do M e do P nós já conhecemos, né? Olha só. Que é as coordenadas de M, né? Ponto M, ó, é o X, está no meio, o M está dividindo o lado AC ao meio, portanto, o X do ponto M é o X de A mais X de C sobre 2. Ó. E o Y é Y de A mais Y de C sobre 2. Também para o ponto P. Nosso ponto P, aqui, ó. Esse segmento que vai de A até P está dividindo o lado BC ao meio, portanto, o X é X de B mais X de C sobre 2. Ó. E o Y é Y de B mais Y de C também sobre 2. Né? Que é as coordenadas do ponto médio de B e C. E as coordenadas do ponto N também. Ó. Esse ponto N está dividindo o lado AB ao meio. Portanto, seu X é o X do ponto A mais X do ponto B dividido por 2. E seu Y é Y de A mais Y de B dividido por 2. Aqui, ó, as coordenadas de cada ponto. E já temos também que esse pedaço que vai do vértice até o ponto G é o dobro do pedaço que vai de G até o lado do triângulo. Né? AG é o dobro de GP. CG ou GC é o dobro de GN ou NG. Assim como BG é o dobro de GM. Vejam. BG, esse pedaço aqui, é o dobro desse. GC, esse aqui, ó, é o dobro de GN, 2GN. E finalmente esse segmento que vai de A até G ou de G até A é o dobro desse segmentinho que vai de G até P ou P até G.
Então, vamos analisar agora quem vai ser o x do nosso ponto G e o y, que é isso que nos interessa, as coordenadas desse ponto. Quem é o x desse ponto? Quem é o x do G e quem é o y do G. Esses dois pontos que me interessam. Saber como calcular esse x, como calcular esse y, de posse dessas informações. Então, vamos lá. Vamos analisar nessa situação aqui, nessa retinha vermelha, a BM, né? Esse segmento que vai de B até M, onde BG é o dobro de GM. Então, se você analisar essa reta vermelha aqui, nesse segmento de reta que vai de B até M, olha o que acontece. Você tem a projeção de BG no eixo X, que é esse pedaço que vai de GB até X de G, ó, X de B, X de G, que é o correspondente dele no eixo X, né, a projeção dele. E temos também esse outro. E esse valor sabemos que é x de G menos x de B, né? E corresponde a esse segmento que vai de B até G. Temos também esse outro segmento que vai de G até x de M, que é o x do ponto médio, né? Que é a projeção desse segmento que vai de G até M. E seu valor é x de M menos x de G. Portanto, como vamos fazer para calcular o x desse ponto? Simples. Como essas retas são paralelas, né? Todas essas retas aqui são paralelas ao eixo Y, são retas paralelas, né? Isso aqui é uma reta transversal a ele, está cortando todos esses segmentos paralelos ao eixo Y. Portanto, vale o teorema de Thales também, né? A relação entre o segmento BG e GM é a mesma relação das suas respectivas projeções. Portanto, se de B até G é o dobro de GM, então esse pedacinho aqui, ó, x de G menos x de B, é o dobro de x de M menos x de G. Ou seja, esse pedaço que vai até o x de G, conversa x de B, é o dobro desse pedacinho que vai de x de G até x de M. Observe. Né? Esse pedaço, x de G menos x de B, é o dobro desse. Assim como suas projeções aqui, ó, na reta que vai de B até M. Portanto, aqui é só fazer a multiplicação agora, só fazer os cálculos algébricos. 2 vezes G de M, 2 vezes x de G. Olha só como fica. Né? Ora, posso passar esse valor que tem x de G para esse lado e esse tem x de B para o segundo lado. Olha só como acontece. Né? Somando esses dois, nós vamos ter 3, né? Ó. Né? E substituindo logo aqui, ó. Já sabemos que vou somar esses dois valores e substituir o x de M. Quanto vale o x de M? Vale x de A mais x de C sobre 2. Ó. Vejam. Vamos substituir aqui, vamos ter ó, 3x de G, 3x de G, né? X de G mais 2x de G dá 3. Né? Aí coloquei esse 2 e substituí o x de M, que já temos aqui. Ó. Né? No lugar do x de M, temos quem? X de A mais x de C sobre 2. Realizando essa multiplicação, você pode cancelar esse 2. Ó. Então vai ficar da seguinte forma. 3x de G vai ser igual a x de A mais x de C mais x de B sobre 3, né? Quando ele passar dividindo. Vejam. 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Portanto, para achar as coordenadas do ponto G, não tem segredo. Não precisa de nem você repetir esse procedimento. Né? Desenhar o triângulo, projetar suas coordenadas, né? Projetar esse comprimento da mediana para o eixo X e para o eixo Y, ou vice-versa. Não precisa, por quê? Basta somar os 3 valores de X e dividir por 3 para achar o X do ponto G. Agora vamos calcular o Y do ponto G. Projetando os segmentos BG e GM para o eixo Y. Veja. Projetando o segmento BG para o eixo Y, temos o segmento que vai de Y de B até Y de G, cujo comprimento é Y de G menos Y de B. Né? Projetando GM para o eixo Y, vamos ter o segmento que vai do Y de G até o Y de M, ou seja, seu comprimento é Y de M menos Y de G. E eles também, por estarem representados nessas retas paralelas, ó,
essas retas vermelhas, essa aqui do y de g mais essa preta aqui do y de b, que são paralelas, cortadas por essa reta transversal, vão determinar segmentos também proporcionais, ou seja, que guardam respectivamente as propriedades desses dois. Se B, o segmento BG é o dobro de GM, então o segmento y de G menos y de B é o dobro do y de M menos y de G. Então podemos escrever que o y de G menos y de B é duas vezes esse segmentozinho aqui, ó. Realizando a multiplicação aqui, algebricamente, vamos ter, ó, 2 vezes y de M, 2 vezes y de G. Passando esse y de G para cá e o y de B para o segundo lado, teremos que a equação vai ficar assim, né? Podemos substituir o y de M também. Quanto é que vale o y de M? Y de M vale y de A mais y de C sobre 2. E somando esses três valores, dá 3y de G. Substituindo o y de M por esse valor, vamos ter 2. Aí vamos tirar o y de M e substituir pelo seu valor, que já está aqui, ó, calculado, né? Portanto, multiplicando, podemos eliminar esses 2 vezes para 2, que é 1. Né? Então, vamos ter a seguinte situação. 3y de G será y de A mais y de C mais y de B sobre 3, quando ele passar dividindo. Veja. Está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Coloquei aqui na ordem. Como parcelas pode ser colocado em qualquer ordem, né? Que é A, B e C, mas pode ser somado em qualquer ordem, não importa. Para achar o y do ponto G, ou seja, do baricentro do triângulo, você precisa apenas somar os três valores de y e dividir por 3. Então, não precisamos nos preocupar em desenhar o triângulo no plano cartesiano. Não precisa. Podemos calcular as suas coordenadas algebricamente. Né? E vamos calcular, encontrá-las apenas somando os valores de y, dividindo por 3 para achar o y do baricentro. Para achar o x, soma os valores de x, divide por 3. Veja. O x do ponto G é os valores de x somados e tudo isso dividido por 3. O y é os valores de y somados dividido por 3. Observe, somados. Ninguém vai mudar de sinal. Quando você for, digamos assim, substituir os valores de x, não precisa trocar o sinal de nenhum deles. Mantém os sinais. Né? Pois a fórmula não contém menos. Ó. Só mudamos sinal naquelas fórmulas que contém o sinal de menos. Não é o caso aqui. Veja então. Por exemplo. Determinar o comprimento das medianas do triângulo de vértices A, 5, 6, menos 3, menos 4 e 7, menos 2. Vamos fazer a nossa solução. Desenhar o triângulo aqui só para a gente ter uma ideia, né? Não precisa do plano cartesiano, só para a gente verificar. Olha só, temos aqui o ponto A de abscissa 5 e ordenada 6. Ponto B, menos 3, menos 4. Ponto C, 7, menos 2. Que é a mediana. Então temos o seguinte, ó, vamos calcular o comprimento dessa mediana que vai de A até M1. Né? Mas para isso eu preciso das o x e o y do M1. Se ele é ponto médio desse segmento BC, eu já sei quem é o seu valor de x e quem é o seu valor de y. Basta calcular o x desse ponto médio e o y desse ponto médio. Já temos aqui o x e x dos extremos e y dos extremos. Só somar o de x e dividir por 2 e o de y também, né? Vejam. Para calcular o x do M1, vou pegar o x de B, x de C, somar, dá 4, dividir por 2, x é 2. E o y? O y do ponto médio 1 é menos 4, o y de 1 mais o y do outro, menos 2, somando dá menos 6, dividindo por 2, menos 3. Portanto, suas coordenadas são 2 e menos 3. Agora eu posso calcular a distância entre A e B, que é o comprimento das medianas. Ó. Então, dessa primeira mediana eu já posso calcular o comprimento, ó, usando a fórmula da distância, para calcular a distância de A até M1. Ó. Que é o comprimento da mediana relativa ao lado BC, que é esse aqui, que vai de A até M1, ó, é igual à distância entre A e M1. Ou seja, a distância de A até M1. Então, já podemos calcular. Ó. Que é o x? Ó. Eu vou calcular a diferença entre o x para levar ao quadrado. Vim nessa ordem, 5 menos 2. E a diferença entre os y. Só que manter o 6, o y, igual a 6 e trocar o sinal do outro y. Ponto M1. Mais 3.
Calculando a diferença dá 3 ao quadrado, aqui dá 9 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, e 9 ao quadrado é 81. Né? 5 menos 2, 3 ao quadrado, 9. 6 mais 3, 9 ao quadrado, 81. E 81 mais 9, 90. Extraindo a raiz quadrada, não tem raiz quadrada exata, mas 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10. Então extrai-se a raiz quadrada do 9, que é 3. Então a distância desses pontos, a distância entre os pontos é 3 raiz de 10. E essa distância é exatamente o comprimento da mediana, AM1. Portanto, essa mediana mede 3 raiz de 10 unidades de medida. Vou calcular uma outra. Vou calcular a mediana que vai de B até o lado AC. Precisamos das coordenadas do M2 para calcular a distância dele até o ponto B. Ó. Aqui já temos as coordenadas aqui. Ó. Mas ele está dividido esse lado ao meio, esse ponto M2. Portanto, posso calcular seu valor de x e seu valor de y. Apenas somando o x dos extremos, dividindo por 2, e os y dos extremos, dividindo por 2. Veja. O x do ponto M2 é o x de A mais x de C, 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. E o y? Soma os valores de y, que é 6 e menos 2, que dá 4, dividido por 2 dá 2. Portanto, já temos as coordenadas. Ó. 6 e 2. Agora é só calcular a distância de M2 até o vértice B, ó. Usando a fórmula da distância. Certo? Nós temos os valores de x, ó, menos 3 e 6, pode fazer 6 mais 3. Né? Usando a fórmula da distância, tem que trocar o sinal de um deles, de um dos valores de x, e somar com o outro. E os y também, vejam. Então, calculando a distância entre o ponto B e M2, temos a diferença entre o valor de x, ó, manter o valor de x 6, e trocamos o sinal do valor de x menos 3, com mais 3. Mantendo o valor de y2, trocando o sinal desse y do ponto B a menos 4, mais 4. E agora, resolvendo essa operaçãozinha, temos ó, 6 mais 3, 9, ao quadrado 81. 2 mais 4, 6, ao quadrado 36. 81 mais 36, 147. Aliás, 117, né? 8 mais 1 mais 6, 7, 8 mais 3, 11. 117. Que é a distância de B até M2, ou seja, o comprimento mediano que vai de B até M2. Já temos o comprimento de uma mediana, o comprimento da segunda, ou só o comprimento da terceira. Aqui, ó. Essa terceira mediana que vai de C até M3, ela divide o lado AB ao meio. Né? Portanto, já sabemos seus valores de x e de y também. Vamos encontrá-lo. O valor de x do ponto M3. Soma o x de A com o de B, divide por 2 e idem para os y. Olha só. O x do M3. X de A mais x de B, 5 menos 3, sobre 2. 1. O y. 6y de A menos 4y de B. Somando dá 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, as coordenadas do ponto é 1 e 1. Agora, para calcular o comprimento dessa mediana, é só calcular a distância de M3 até C. Né? Usando a fórmula da distância, temos ó, o comprimento da mediana relativa a esse lado, vai ser a distância entre o ponto C e M3, né? Que da fórmula da distância é a diferença entre o valor de x, ou seja, eu mantive o 7 do ponto C, troquei o sinal do y, do x, aliás, do M3, né? Ó. Mais 1, menos 1. Aqui, para o valor diferente de y. Né? Eu tive o 1, ó, esse 1, e troquei o sinal do y do C, mais 2. Ou seja, você mantém um deles e troca o sinal do outro. Agora é só fazer as continhas. 7 menos 1, 6, e 1 mais 2, 3. 6 ao quadrado, 36, 3 ao quadrado, 9. Né? 36 mais 9, 45. 45 é 9 vezes 5. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz de 5 não é exata, deixamos no radical. Portanto, temos já as 3 medianas, está aqui a distância. E se quiséssemos já saber as coordenadas desse ponto, também era fácil, né? As coordenadas do ponto seriam x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. E o y seria x de A mais x de B
Aliás, y de A mais y de B mais y de C sobre 3. Mas ele pediu apenas o comprimento das medianas. Portanto, já temos aí. Ó. Nossa resposta é: as medianas do triângulo ABC medem 3 raiz de 10, raiz de 117 e 3 raiz de 5 unidades de medida. Mais um exemplo. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A, B e C. Isso aqui não precisa nem fazer o desenho, né? Já sabemos que o x do baricentro é a soma dos 3 valores de x dividido por 3 e do y, olha só. As coordenadas do ponto G, ou do baricentro do triângulo, é as 3 abscissas somadas dividido por 3. Né? Olha só. X do ponto A, 3, do ponto B, menos 4, do ponto C, 4. 4 menos 4 é 0. Vamos ter 3 sobre 3, né? Que dá 1. E o y? Soma as coordenadas de y, né? Olha só. 8, 4 e menos 4. Olha só. 4 menos 4 é 0, vai ficar 8 sobre 3. Então, as coordenadas do baricentro desse triângulo é o x é 1 e o y é 8 sobre 3. Bem. Exemplo 3. Determine os valores de t e m sabendo que as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A, B e C é o ponto G, 4 e menos 5. Ou seja, quando soma-se os 3 valores de x dividido por 3, vai dar exatamente 4. Somando-se os 3 valores de y dividido por 3, vai dar exatamente menos 5. Veja lá. O x do ponto G é 4. O x de A é 6. O x de B é T. E o x de C é M. Então, vamos lá, substituindo. Ó. Bora ver. X de G, 4, x de A, 6, ó. X de B, T, x de C, M. Então, esse 3 eu posso passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar o quê? 6 mais T mais M igual a 12. Posso passar esse 6 para o outro lado. Ficar 12 menos 6. Vai dar 6, né? Então, T mais M tem que dar 6. Porque 12 menos 6 é 6. Agora o Y. O Y do ponto G. O ponto G é menos 5. Ó. Substituindo, menos 5 e o Y é 2T. E o Y de B é M. E o Y de C, menos 3. Eu substituí. Agora, se eu passar esse 3 para o outro lado, está dividindo, vai multiplicando, vai dar menos 15. Passa esse 3 para o outro lado. Está subtraindo, vai somando, né? Negativo vai positivo. Então, 2T mais M vai ter que dar menos 12, né? Porque 15 menos 3 é 12, né? Sinal de quem tem a mesma quantidade. Certo? Agora você pode resolver esse sistema. T mais M é 6, 2T mais M é menos 12. Para resolver esse sistema, você pode usar qualquer método que você já viu no ensino fundamental. Método da soma, substituição, comparação. Qual é o método da soma aqui? Ó? Como essas variáveis já estão quase prontas para dar zero na soma, vamos preparar só o sistema, né? Vamos multiplicar uma das equações por menos 1. Veja. Multiplicar essa aqui por menos 1. Aí todo mundo vai mudar de sinal. 2T mais M igual a menos 12. Aqui vamos T vezes menos 1, menos T. M vezes menos 1, menos M. 6 vezes menos 1, menos 6. Agora eu posso somar esse sistema aqui. Ó, que a letra M vai dar zero. Vai ficar só a letra T. Já vamos descobrir o seu valor. Somando, vamos ter M menos M, 0. 2T menos T dá T. E menos 12 com menos 6, menos 18. Então o valor de T é menos 18. Você pode preparar o sistema para somar de novo, zerando o T. Ou pode substituir o T por menos 18 em qualquer uma dessas equações aqui. Vamos escolher uma para substituir. Escolher essa aqui. Ó. Escolher essa aqui. E agora vamos substituir o T por menos 18. Vamos tirar o T e colocar menos 18. Então vamos ter menos 18 mais M igual a 6. Passo 18 para o outro lado. Vamos ter que o M é 6 mais 18. Tá? Negativo foi positivo. E 6 mais 18, 24.
4. Portanto, o valor de T que ele quer saber e o valor de M são respectivamente esses. O valor de T é menos 18 e M 24. Para que o baricentro do triângulo seja essas coordenadas aqui, né? Seja o baricentro do ponto se tem essas coordenadas, 4 e menos 5. Isso só acontece se o T for substituído por menos 18 e o M por 24. Até a próxima aula e bons estudos.